Boa noite a todos. Hoje é dia 5 de abril de 2021. Hoje é nosso 7º encontro, a disciplina de Perícia e Investigação Contábil. Na nossa aula de hoje, o que a gente vai fazer? Na aula passada, nós fizemos uma petição, né, onde vocês viram como é que apresenta ali os honorários a serem cobrados, né, falaram inclusive a respeito de quesitos suplementares. Na nossa próxima aula, nós vamos inclusive conversar sobre quesitos. A gente vai fazer na próxima aula, a gente vai bolar, né, a questão dos quesitos, montar os quesitos ali na forma de funil. Então esse é o nosso próximo encontro. Aí tem uma parte teórica e uma parte mais prática. Como eu tinha conversado com vocês, meu objetivo é que vocês façam algumas petições, né? A ideia é assim, vocês, né, quem está assistindo a sala, comentei um pouquinho antes de começar a gravar, mas é que vocês já têm aquele modelo da petição da aula passada, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, né? Da vara civil da comarca, daí não sei qual que é a comarca, aí tem que ver qual que é a vara, se é a primeira, a segunda, né? Ou às vezes pode ser, tipo, só tem uma vara, dependendo da comarca, é pequenininha, e dependendo, meu Deus, tem, tipo assim, tem um processo no Rio de Janeiro que é na comarca 25, tipo assim, nossa mãe, né? Então, assim, um outro mundo, né? Gigante, né? Mas a lógica, o que é? É que vocês tenham um pouco disso, né? Peticiona, faz, verifica. Como é que a gente vai fazer? Eu trouxe um caso, vocês vão visualizar o caso, o caso é pequenininho, não vai ter muitas laudas, e vocês vão fazer o quê? No primeiro momento, vocês vão tentar, né, fazer o cálculo, verificar o que ele pede no cálculo, faz o cálculo, e daí depois, no segundo momento, você monta ali a petição, onde você cola lá naquele arquivo Word, né, o resultado, ou apresenta no anexo ali a planilha que você fez ali o cálculo. Meu objetivo qual que é? Meu objetivo é que vocês busquem e tentem fazer o cálculo. Mas, que nem eu já conversei, eu não vou cobrar aqui, tipo assim, sei lá, um conteúdo de um outro conteúdo de contabilidade avançada ou de administração financeira e orçamentária. Não é esse o enfoque, é só para ver vocês peticionar. É claro que a gente tem muito do dia a dia. Então, assim, quero brincar com vocês, brincar que eu digo, né, trazer questões, inclusive que a gente faça ali um cálculo, sei lá, um cálculo para fazer o cálculo de qual que seria o valor devido do funcionário, trazer uma questão trabalhista, né? Aí a gente pode, mais adiante, né, dou uma relembrada em alguns pontos de vocês da questão trabalhista e a gente faz uma petição, tá? Qual que é o enfoque, qual que é o objetivo? Praticar, né? 2, quando vocês estiverem na prática para ganhar dinheiro, vocês já tem tudo montadinho, já tem pronto, já tem esquematizado, e algumas coisas é importante a gente conversar. Eu tenho uma pessoa conhecida que ela falou assim, Rafael, eu não faço cálculo trabalhista, porque já passou muito tempo e era mais complexo, e daí eu acabo não... Então assim, aqui a gente tem um momento que a gente pode visualizar e pode tentar fazer. Então assim, vou dar um tempo para que vocês, né, quando a gente chegar nessa aula, né, eu comento um pouco, a gente dá um tempo para vocês pensarem, e a gente também traz a resolução, né, algo que eu não gostava, né, isso ensino, é para chamar segundo grau, né, era quando o professor também não, tipo, você não tinha como é que era feito, o cara dizia assim, tá aqui, entrega, daí você entregou, aí você ganhou sua nota, aí nem recebia o trabalho, o cara nem sabia, ele sabia assim, acertou, ou tirou 9, daí o cara pensou, onde é que eu errei, nem sabia, né, não tinha assim, então, eu quero tentar fazer com vocês de já apresentar o resultado, ou de visualizar, porque como eu tenho o aluno que ele está no online, eu não consigo ter essa que eles chamam de sincronismo, né? Acho que é sincronismo ou assíncrona, né? Assíncrona. Eu vejo por causa do meu filho assim, as aulas podem ser síncronas ou assíncronas, acho que é isso. Que é a situação assim, eu estou com vocês aqui na sala, só que eu tenho um aluno que vai ver depois, e quem me entrega agora, ou quem consegue, eu consigo ver, e o cara que vai ver depois eu não tenho. Então, o que eu tento fazer? Eu tento também trazer o resultado para que a pessoa tenha esse parâmetro. Mas beleza, vou botar aqui minha tela para a gente ver como é que é o exercício que eu montei, tá? Eu coloquei ele no sala de aula, ele está lá no sala de aula também, tá? Então eu fiz assim, né?
Fiz com uma área que é uma área também que tem um pouco mais de facilidade, né? E aqui eu não botei assim, ó. Quando tem os quesitos, até vou mostrar um exemplo que a gente desenvolveu ali dos quesitos, mas aí na aula que vem a gente vai conversar. Mas quando a gente peticiona, por exemplo, na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, eu tenho um campo, eu tenho na hora de peticionar, ele mostra assim, ó, quesitos da parte autora. E daí eu digo, né, quesitos, eu informo o nome de quem que é o meu autor e eu boto os quesitos. No primeiro momento, o escritório sempre fazia como se fosse uma petição para o juiz. Só que não é uma petição para o juiz, são os quesitos para o perito. Então, assim, ó, como é que funciona, para trocar uma ideia com vocês, tá? Vocês estão tendo aula comigo. E eu falei, e a gente conversou, e a gente viu, lá no início, quando a gente falou do papel do perito e papel do assistente, o papel do juiz, né, a gente falou da situação onde o juiz pode, ou, perdão, o juiz é suspeito, ou o perito é suspeito, ou ele está impedido. Quando a gente foi conversando sobre isso, a gente conversou também que se o quesito fosse impertinente ou fosse devido, o juiz não deveria receber, lembram? Porque a gente viu as normas, lembra? A gente viu as normas e vocês responderam as questões objetivas. Quero comentar com vocês o seguinte, só trocando uma ideia. Amanhã vocês estão na prática, e como é que é lá na prática? Eu, na prática, na hora que eu vou colocar os quesitos, eu não tenho uma... Eu não tenho... Porque assim, ó, como é que funcionava antes? Em outros sistemas, eu fazia a petição direcionada para o juiz, né? E daí o perito ia ter que ir lá visualizar, o juiz encaminhava, né? Eu poderia encaminhar. Como é que funciona pelo sistema do EPROC, né? Justiça Estadual e Justiça Federal? Eu peticiono num campo chamado assim, ó, quesitos do autor. Quando eu peticiono, ele já aparece direto no processo. Um sistema que tinha anterior do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, eu peticionava e alguém lá internamente tinha que dar um comando para tipo dar um ok, e daí ele aparecia no processo, não era automático. Então assim, eu peticionava, aí no outro dia alguém tipo tinha liberado e aparecia lá, dependendo do que era. Então eu fiz um pedido, por exemplo, de diligências, ele não aparecia no processo. Aí no dia seguinte lá estava ele, bonitinho. A sensação que eu tinha é que alguém liberava, né? Beleza, atualmente não. Se eu peticiono, na hora que eu peticiono, não, tipo, não tem um filtro, né? E também não tem um excluir. Não tem um filtro e não tem um excluir. Na hora que eu peticiono, vai automático. Então, se eu vou lá e faço, né, que nem você fala para o cliente, né, o cliente é mais humilde, né, aí ele fala assim, o doutor vai fazer uma cartinha para o juiz, beleza, vou fazer uma cartinha, né, e daí a gente faz a cartinha também para o perito. Então, lá nos quesitos, como é diretamente para o perito, a gente não faz em forma de petição, o escritório não faz, porque a gente foi visualizando, eu visualizei na pós e tudo mais, então eu falo assim, né, tipo, não falo querido, né, mas tipo assim, né, ilustre, né, perito, né, sabemos a dificuldade que é a perícia judicial e o quanto ela é importante, a perícia contábil, o quanto ela é importante e tudo mais, os quesitos, não, eles têm por objetivo auxiliar a melhor, né, faz toda uma conversa que é bacana, é importante, para que ele entenda, e não existe o filtro. Então, assim, se a pessoa peticionar qualquer coisa nada a ver, vai aparecer. E dependendo, o assessor, ou o analista, ou o técnico lá judiciário também é capaz de não ver. Então, pode ser que no momento posterior, se fosse um quesito que fosse completamente fora, né, a outra parte poderia dizer, manda arriscar dos autos. Ou o próprio juiz de ofício, né, ele por conta própria diz, isso aqui é impertinente, risque, né? Mas se não, passaria. Beleza? Contextualizei bastante, né? Beleza. Então, olha só. Vamos ao nosso caso de hoje. Número do processo, tá? Então, a gente já comentou. O processo, esse 0125 é Itapema. Esse 824 é a Justiça de Santa Catarina, né? Estadual de Santa Catarina. O 2020 é o número do processo mesmo. Isso aqui, ó, não bate, tá? Por quê? Porque eu mudei esses números aqui, então isso aqui não bate.
tá? Mas isso aqui era de um processo verdadeiro, tá? Eu só mudei isso aqui, uns números aqui, e daí isso aqui não bate. Mas todo o resto aqui é verdade, e 0125 é realmente Itapema, tá? Então, data da atuação, 21 de setembro de 2020, né? Eu criei, então vou botar assim, ó, vou botar aqui primeira, né? Primeira vara civil, que daí eu mexi na primeira vara civil da comarca Itapema, juiz Marcelo Costa, não existe, tá? Esse juiz aqui eu criei. Marcelo Costa. Assunto. Aqui eu tô botando assim, ó, que é uma ação revisional. É uma ação revisional. E o assunto, só para contextualizar para vocês, era como se fosse uma questão de juros abusivos, tá? O que acontece? Qual que é a brincadeira aqui? Aliás, vamos ler o caso e ver qual que vocês pensam. Fica Vossa Senhoria, né, intimado para tomar ciência. Vossa Senhoria quem, né? Cada um de vocês, meus alunos, né? Que foi designado como perito, a fim de apurar os valores relativos ao financiamento do veículo, conforme dados abaixo, devendo entregar o laudo pericial até o dia 19 de abril de 2021, né? Essa ideia de 19 de abril de 2021 eu criei justamente para dar um prazo para quem não tiver no online, né? Ou quem quiser mais um prazo para dar mais uma olhada, mas o nosso objetivo é fazer tudo hoje, tá? Vamos ver, né, se eu errei também no prazo, no tempo, né? Então tá, o que ele pede para fazer? Ele diz assim, olha, o que ele quer que o perito faça, né, no laudo dele? Apresente uma planilha do financiamento, tipo uma tabelinha, né? Utilizando valor financiado, 80% do bem. Né? O valor financiado é 80% do bem. Objeto financiado, Fiat Toro, Blackjack, 2.4, 16 válvulas, flex automáticos. Características do veículo, né? Professor, isso aqui é da FIP? Isso, da FIP. Né? Ano modelo, 2019 e 2019. E a pessoa, quando comprou, ele comprou 0 quilômetro. Valor do bem, 106.772, 772 reais, perdão, 106.772. Taxa de juros aplicada, 2,29. Financiamento em 60 parcelas mensais e consecutivas. Sem carência. O que significa sem carência, pessoal? Lembram? Sem carência, se eu não me engano, é quando tu não... Eu tenho uma... Sem carência, ele era quando não começa a pagar antes alguma coisa, agora não lembro o que é. Isso, a carência é quando, tipo assim, às vezes a pessoa não paga a prestação, ou ele fica meio que em suspenso, ou em algumas situações ele está pagando juros, né, e não paga a prestação, então ele fica assim, durante um período, tipo assim, quem tem FIES, por exemplo, quem tem FIES, né, a pessoa paga só um jurozinho lá, acho que de 3 em 3 meses, aí depois que está formado, aí ele começa a pagar as prestações realmente, né? Mas antes é como se fosse uma carência até se formar, e depois de formado, eu acho que depois de formado ele ainda tem um tempo. Acho que depois de formado, depois de 1 ano e meio começa a pagar, né? No caso do FIES, tá? Sem carência significa assim, ó, o cara financiou no momento 0, né? No mês 1 ele já paga, no mês 2 ele já paga, e ele vai pagar, aqui está dizendo, em 60 meses ele faz o parcelamento do carro. Aqui é aquele cálculo, ele diz qual que é o sistema, é o price. É aquele que a pessoa bota na calculadora HP, sabe? PV, PMT, né? A taxa, isso aqui é o cálculo, isso é o price. É aquele que coloca na calculadora HP e ele vai dizer qual que é a prestação. A prestação é a mesma do começo ao fim, beleza? Então, tá. O que ele pede? Ele fala assim, ó, monta uma planilhazinha para mostrar como é que fica esse financiamento. Por quê? Porque ele quer saber o seguinte, informar o saldo devedor. Aliás, aqui, se vocês conseguirem fazer isso aqui sem precisar usar o Excel e que a resposta estiver certo, né, que tá no sistema lá, tá valendo, né? Ah, professora, eu vou montar no Excel. Claro, você é o contador perito, você monta no Excel e faz, né? Ah, tem um programa, beleza? Por quê? Porque, na verdade, o perito pode usar o programa, né? Ele tem um programa que faz os cálculos, ele tem, né? Ok. A única coisa que acontece é que, assim como o perito é responsável pelos assistentes que ele contrata, eu não estou falando do assistente técnico, mas tipo assim, eu contrato alguém para me auxiliar. Essa pessoa que eu contratei, eu sou responsável pelo que ele apresenta. Da mesma forma, os cálculos. Então, assim,
Se o perito, imagina, claro, não é o caso, né? Mas imagina que o perito cobrasse uma fortuna e jogasse lá num site assim, bem mequetrefe. Né? A responsabilidade é dele sobre o cálculo. Então, o que vale é o perito canetear e dizer assim, ó, eu concordo com esse valor aqui, isso aqui tá certinho. O juiz vai dizer, pô, se o cara jogou lá na internet, deu o cálculo e ele concorda que é isso, tá ali, né? Beleza. Qual os juros totais, né? Qual o juro total, né? Qual o juro total cobrado no financiamento, considerando toda a contratualidade? Lembram? Então, assim, ó, o que é o juros total? Juros total é tipo assim, o cara financiou tantos mil. Quanto que ele financiou? 80% dos 106, né? Quanto que ele pagou de prestação? A diferença entre a prestação e o valor realmente contratado é o que ele pagou de juros, né? Aliás, quando vocês montarem uma planilha, vocês vão montar uma coluna só de juros, né? Aí depois, qual que é a taxa efetiva de juros ao longo dos 60 meses, beleza? Então, assim, ó, o que o juiz perguntou? O juiz perguntou isso, o juiz falou assim, olha, o pessoal aqui está discutindo o seguinte, que os juros é abusivo e coisa e tal. O cara falou assim, então, quero ver o que aconteceu. Então, assim, perito, apresenta o cálculo. É claro assim, quando vocês tiverem uma situação assim, é muito provável que são situações onde o cara tem que pagar a 10ª parcela, daí ele não paga com atraso, aí ele paga X pela parcela, então assim, você acaba tendo que verificar o que era lá os juros de mora, né, e o cara acaba pagando com atraso. Mas meu objetivo é só para ver se vocês entenderam ali a base e conseguem montar bonitinho a petição. Então, por isso que ela não é tão fácil, né? Mas assim, é para ver para vocês montar. Então, tipo assim, vai considerar o quê? Quer saber o saldo devedor até as 12 parcelas, né? Vamos ler, aí aqui Karina Yuri, assessora, né? Que foi a assessora que deu ali aquele despacho que você foi nomeado, beleza? Isso aqui eu peguei de uma situação que era realmente, né, de uma intimação, né? Eu só acrescentei, o nome da pessoa era Karina, e ela era assessora, né? E aqui, só que daí eu fiz uma junção aqui de vários aqui, né? Beleza. Aí, aqui ninguém vai precisar ler todo o processo, o cálculo dá para montar. Aí o que eu tenho? Eu trouxe ali os quesitos que cada um pediu. Então, o que o autor fez como quesito? Então, o autor perguntou assim, qual o valor total pago pelo autor quando pagou a parcela de número 12? Quanto que ele pagou no total? Considerar a entrada realizada, ele disse que ele deu uma entrada. Como assim, professor? Quando ele foi fazer o financiamento, ele disse assim, olha, eu financio 80%, 20% eu acerto lá. Então, o autor aqui ele pediu assim, ó, quanto que ele pagou quando ele pagou a parcela 12 e considerar a entrada mais os 12 pagamentos. 2. O valor pago pelo autor corresponde a aproximadamente 60% do valor atual do bem? Temos que ver, né? Informar o percentual pago, a entrada mais 12 parcelas, em relação ao valor atual do bem. 3. Após o pagamento de praticamente 60% do valor atual do bem, é possível dizer que os juros cobrados pelo réu são abusivos? Não sei, vocês é que são os peritos. Os juros cobrados, eu estou com uma dificuldade hoje, né? Ficou os juros, né? Os juros cobrados correspondem a mais de 50% do valor do veículo. Qual seria o saldo devedor após o pagamento da parcela 12, caso fosse cobrado juros de 0,99% ao ano? Isso aqui ele apresentou, né? Então, assim, vai saber se ele foi orientado por alguém, né? Às vezes o cara é advogado e pode ser que ele está dando... Teve um outro dia que minha esposa perguntou assim, o que significa água? Tipo, o cara falou alguma coisa, o outro falou assim, água, né? O que é água? Eu não sei se vocês viram, ou vocês sabem, tem aquele jogo que era tipo Batalha Naval, né? Eu falei, deve ser por causa disso, que daí o cara dá um tiro, né? Tipo, o pessoa fala, tipo, como se fosse no Excel, assim, tipo assim, ó, A20, B7, e daí o cara disse acertou o navio, no batalha naval, ou ele diz água, tipo assim, água é tipo assim, o cara tirou e não acertou nada, né? Então assim, aqui pode ser que
pessoa não entendia nada de cálculo, e às vezes ele está falando alguma coisa que ele pensa assim, e ele atirou na água, ele errou completamente aqui, tá? Não sei, vamos descobrir. Tá, isso aqui é apresentado pelo autor. Quem que é o autor numa ação de revisão contratual juros abusivo? É o cara que fez o financiamento. O cara que fez o financiamento, ele entrou, por isso que eu botei ali o assunto, ele entrou com uma ação de revisão e disse assim, olha, o valor que está sendo cobrado aqui é altíssimo, né? Então tem que rever esse contrato, beleza? Quesitos apresentados pelo réu. O réu, então, é quem financiou. 1. Considerando que a instituição financeira é controlada pelo Banco Central, considerando que a instituição financeira respeita as normativas do Banco Central, utilizando taxas condizentes e dentro dos padrões aceitos, pode-se afirmar que não há que se falar em juros abusivos? Não sei. Senhores, aqui é maldade da instituição, né? Mas assim, ó, não vou demandar que vocês fiquem, né, séculos ali pesquisando se era ou se não era. Tá? Vou mostrar ali como é que dá para fazer a pesquisa. E aqui o nosso objetivo é treinamento. É claro, por exemplo, assim, professor, quando acontece com o senhor, quanto tempo que o professor pesquisa? Cara, bastante. Bastante, né? Tipo assim, ó, se você está sendo pago, o cara quer fazer o melhor, então ele vai pesquisar, ou ele vai tentar achar, ou vai, né? Ver se não tem nenhuma brecha, o cara não vai, né? Ou vai tentar se dizer assim, olha, não é possível, enfim, tá? Beleza. 2, tá? Não é para ninguém aqui ter que ler todos os normativos do Banco Central, tá? Eu só fiz ali só para gente brincar um pouco. 2, caso o cálculo fosse realizado pelo sistema de amortização constante, saque, qual seria o saldo devedor após o pagamento da parcela 12? 3. Considerando que a renda do autor é 8.780, considerando que somente é possível comprometer 30% da renda para o pagamento da parcela, ponto. Qual o valor máximo da parcela que o autor poderia se comprometer a pagar? Aí vocês vão ter que calcular. Com base nas informações acima, seria possível ao autor pagar parcela por meio do sistema de amortização constante? Tá? 5. Queira o douto perito apresentar a planilha de financiamento bancário, considerando o financiamento de 80% do veículo touro, prazo de 60 meses para pagamento sem carência e taxa de juros de 2,29% ao mês, conforme informações acima. Beleza. Aqui, pode ser que vocês estão se perguntando o seguinte, cara, por que o advogado da instituição financeira puxou aqui o sistema de amortização constante? Não sei, né? Não sei. Pode ser que no meio do processo lá, o autor falou que, porque o sistema de amortização constante, coisa e tal. Então, assim, ó, aqui a gente nem está discutindo a questão jurídica do possível e não possível, porque depois o advogado pode martelar nisso. Não sei, né? Mas aqui, o que ele talvez está querendo dizer, a gente vai descobrir na hora que fizer o cálculo, é o seguinte, primeiro ele pede para fazer, para a gente poder apresentar, ou o perito apresentar, e depois ele diz assim, se seria possível ele fazer, e como é que ficaria? Então, assim, ou ele tem noção do que ele está dizendo, ou ele está atirando na água, né? Ou tipo assim, talvez lá no meio do processo o autor falou que talvez devia ser utilizado o sistema de amortização constante, e nos quesitos o autor nem falou, talvez ele devesse ter falado, não sei. E aqui o réu aqui, que é a instituição financeira, fala, tá, mas se fosse nesse sistema. Então, só a gente calculando para ver. E esse é o questionamento. Então, assim, ele pede, né? O juiz pede para montar uma planilha de financiamento, responder as perguntas. Então, na hora que você montou a planilha, você consegue ter uma ideia aqui para responder essas perguntas. Depois, o autor faz algumas perguntas. Então, assim, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, qual que é a lógica do trabalho, né? Já que a gente falou na aula passada sobre os honorários. Aqui eu sintetizei, né? Mas na lógica você faria o quê? Você pegaria o processo para dar uma olhada, verificaria,
Já comentei com vocês, às vezes tem situação que teve um perito anteriormente nomeado e depois eles acabam chamando um segundo perito. Então, assim, eu já presenciei situações onde o segundo perito pegou tudo mastigadinho, já pegou os cálculos feitos e ele teve que atualizar. E, claro, primeiro teve que verificar se os cálculos estavam certos. Só que, assim, imagina um cálculo extremamente complexo ou um cálculo extremamente complexo já com uma possível solução. Aí o cara fala assim, será que essa possível solução está certa? Aí o cara fala, está certa. Nesse caso que eu falei que eu presenciei, o cálculo estava todo certo, tá? Tinha um arquivo já no computador certinho como é? Claro que não, né? Então, assim, a pessoa que fez, ele teve que refazer os cálculos, só que ele já tinha a base, ele só atualizou, tá? E o cálculo estava certo. Só que naquele momento, lembra que a gente falou sobre impugnar? Foi impugnado, não me lembro quem foi que impugnou, foi aceita a impugnação, e o segundo foi lá e disse assim, não, é isso aí. Só que é claro, o valor atualizado agora é tanto, tá? Assim, o valor que se tinha naquele momento com o valor de hoje em dia, né? Beleza, aqui ninguém vai fazer atualização, né? Vai só fazer os cálculos. Lembra que a gente falou? Ah, aí tá, quesito do autor responde quesito do réu. Aí a gente aqui falou do touro, né? Professor, por que falou do carro touro? Não sei, vi na televisão do tal do carro, né? Mas não por nada específico. Mas o que eu fiz? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Eu acredito que talvez vocês já tenham feito, né? Você, por exemplo, consegue entrar aqui, ó, tabela FIP, né? Veículos, tabela FIP. Você consegue entrar lá no tabela FIP, ó, e você consegue pesquisar. Então, o que eu fiz, ó? Eu pesquisei em setembro de 2019, uma Toro 0 km. Aí ele dá a resposta, ó, setembro de 2019, né, ó, o código, né? Aliás, se digitar esse código aqui, ele já vai achar bem certinho o carro, ó. 0 km, e ele diz para setembro. Dá para vir aqui, ó, e mudar, ó. Por exemplo, agora, vamos supor que fosse hoje, porque ele pergunta, né? Hoje o carro, aliás, ele não diz hoje, né? Deixa eu ver se ele diz hoje. Bem, aí, ele diz hoje. Aí o que vamos supor aqui para a gente fazer, ó? A gente fazer o cálculo hoje. Ou melhor. Deixa eu pensar o seguinte, ó. Se o cara comprou. Opa, não vou mostrar meu cálculo. Se o cara comprou o carro em. Se o cara comprou o carro em setembro de 2019, deixa eu ver se ele diz aqui. Porque tava brincando, senão a gente só monta a planilha diferente, né? Não, eu nem tenho a data. A gente não colocou. Então, assim, ó, vamos considerar setembro de 2019, eu não coloquei aqui, tá? Aquisição em setembro de 2019, que até que o processo vem e tudo mais, né, até que tem citação. Então, assim, ó, aquisição, tá? Vou botar aqui, ó. Aquisição em setembro de 2019. Aí, se a gente fosse analisar, deixa eu tentar puxar. Ele vai puxar para o lado de lá, né? Deixa eu abrir o Excel de novo. Quero tentar abrir um novo aqui, se ele abre. Para não abrir, mostrando já, né? Ó. Vamos supor assim, tá? Ó. Vamos botar aqui, vamos supor que tivesse assim, ó, momento 0, momento 1, momento 2, né? E aqui a pessoa vai até os 60, né? Arrasta aqui até os 60. Para chegar até a parcela 60. Vou só colocar aqui. Está congelado na página do Word. Está congelado na página do Word? Se era para estar mostrando alguma coisa, está na página do Word somente. Que estranho. Mas para mim está mostrando Excel aqui, hein? Dá uma olhada, parece que travou. Agora trocou. Agora trocou. Desculpa então. Alguma coisa. Desculpa, é porque deve ter dado uma pifada aqui na minha internet. Obrigado por ter avisado. Ó, a Gabriela colocou. Eu já contei para vocês do KKK. Tem um cara que é americano.
E daí, o cara é americano, e ele tem um canal no YouTube. E daí um dia ele tava entrevistando o pai dele, né? E eu boto direto KKK, né? KKK, KKK. E daí o cara falou assim, ele falou assim, seus amigos brasileiros, porque imagina, o cara mora nos Estados Unidos, né? O cara falou assim, seus amigos brasileiros, eles sabem o que significa KKK aqui, né? Que daí, tipo assim, o cara é branquelão, né? Aí, tipo, o KKK não pega bem. Mas bem legal, eu acabo usando o KKK. Ó, então assim, ó, vamos supor que o cara comprou lá no mês de setembro de 2019. Aí pagou a primeira parcela em outubro, ele pagou a 12ª dele em setembro de 2020. Ó, comprou em setembro de 2020. Se a gente fosse fazer aquela nossa brincadeira que a gente estava fazendo aqui, ó, setembro de 2019, Toro, Blackjack. Então, assim, ó, o carro zero, custa 106 mil. E em setembro de 2020, eu posso vir aqui, ó, setembro de 2020. Aí é Fiat, né? Fiat. Aí clica aqui. Acho que é Fiat Toro, né? Aí, ó, eu peguei o primeiro modelo que tinha, Blackjack, não sei o quê. Aí é o modelo 2019, o cara comprou 2019, Blackjack, não sei o quê. Só que aqui em cima eu botei setembro de 2019. Quanto é que custa esse carro? Era 106, né? Ele custa 90 mil. Carro hoje, porque os carros tudo deram uma subida, por isso que eu pensei, vamos ver quanto é que custa esse carro hoje. Agora abril 2021, só título de informação, né? Trocando uma ideia aqui. Né? Ah, professor, como é que eu pesquiso a tabela FIP, né? Bota assim, FIP carros, né? Aí vai aparecer lá no Google uma das primeiras respostas. Ó, Turo não, Toro. Toro, Blackjack, e agora a gente botou, né, ano 2019. Ó, hoje subiu, tá? Subiu para 97. Então, assim, ó, vamos combinar o seguinte. A gente teve esse negócio da alteração, né? Vamos considerar que a gente vai considerar. Vamos considerar que a gente vai considerar, fica ruim, né? Vamos utilizar para fins, para a gente falar toda a mesma linguagem, vamos utilizar setembro de 2019 e daí vamos utilizar que ele pagou até a prestação número 12 e vamos utilizar setembro de 2020, tá? Professor, se na hora que o autor ou o réu apresentou os quesitos e os quesitos não foram claros, o perito vai dizer o que ele entendeu? Para ser bem sincero, aqui a gente está fazendo o exercício resolvendo, né? Mas a lógica é a seguinte: né? Você pode pedir para que seja esclarecida ali os quesitos não estão claros, para você depois não ter um problema, ou se o perito os quesitos foram mal, você não vai dizer assim, excelentíssimo, né? Ou querido advogado, né, você escreveu mal pra caramba os quesitos, o cara vai responder, o que foi perguntado ele respondeu, então tipo assim, o valor atual é o valor de hoje, 2021, ou o valor atual é, né, aliás, o valor atual é o valor de hoje, né, aliás, não tem nem discussão, tá? Mas aqui era só para ter uma ideia quanto é que seria, beleza? Ah, então tá, a gente viu como é que visualiza ali na FIP, nós tivemos a oportunidade aqui de visualizar a ideia do exercício. Vamos fazer o seguinte, agora, né? Se ficou mais ou menos tranquilo, eu vou dar um tempo para que vocês. Vamos fazer em etapas? O que vocês acham? Vamos fazer em etapas? Vamos fazer assim, ó. Vamos montar a planilha e tentar ver essas respostas aqui, ó. Beleza? Vamos montar a planilha e daí a gente retorna. Aí depois a gente pode tentar fazer um pouco a mais a ideia, e daí o que vai acontecer? Porque, que nem eu falei, a parte de cálculo a gente faz em conjunto. E a parte da petição, que é organizar bonitinho ali as planilhas, aí é com vocês. Eu vou colocar como anexo. Eu vou colocar só ali um pedacinho ali da planilha só para explicar para o juiz. Né? Eu comentei para vocês que eu uso isso aqui, ó. Deixa eu ver. Eu pensei que ele abriu o linkzinho. Eu uso um aplicativo chamado, né? Eu vou tentar fazer, eu acho que vai dar certo. Ó. Vê se mostra para vocês. Eu uso assim, ó. Se eu quero selecionar alguma coisa. Estão vendo ali selecionado, né? Dá para ver, não? Ó. Sabe?
Tipo, é uma figura. Então, se eu quero recortar uma parte, eu quero demarcar alguma coisa que uma outra parte fez, né? Ou que um advogado fez, aí eu uso assim, né? Vou contar um negocinho para vocês. Tive uma situação, acho que eu não contei, de uma ação de indenização, porque a seguradora não pagou o seguro. Aí ela disse assim, não, mas eu não sou uma seguradora, eu sou uma associação. E o carro foi furtado em 2020. O carro foi furtado em 2020. Eles não me apresentaram o regimento interno aprovado em 2021. O carro foi furtado em 2020. Regimento interno 2021. Eu acho que o advogado pensou, a pessoa que peticionou, às vezes o assessor ali do advogado, pensou assim, o cara nem vai ver os documentos que ele juntou. Aí eu fui lá e vi que era 2021. Aí eu peguei, assim, selecionei, botei umas 1000 flechas, assim, botei na réplica, assim, para mostrar para o juiz, para dizer assim, olha, juiz, assim não dá, né? A cliente tem o veículo furtado, aí a associação cria uma regra para dizer que não vai pagar porque, tipo, botar nas condições ali que a pessoa teve o veículo furtado, não dá, né? Então, por isso que é legal o slideshot, tá bom? Então tá, vamos dar o tempinho, vamos fazer o seguinte, vamos considerar o quê? Uns 20 minutinhos para fazer essa planilha, para tentar fazer, e daí a gente vai tentar fazer em conjunto. Se a gente não conseguir concluir tudo hoje, daí a gente vai vendo, tá? Não tem problema, a gente vai conversando. Pode ser? 20 minutos então, vou parar a gravação, aí a gente... Então, o valor do financiamento do carro, usamos qual? 80% dos 106 mil? Isso, 80% daquele valor. É o valor que ele financiou, o resto ele deu de entrada. Beleza? Vou parar de gravar e fico aqui à disposição. E em 20 minutos daí a gente volta com um grande grupo, tá?